E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí ao vivo. Então, você pode assistir ao vivo todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do Céu abençoe todos vocês e boa live para você. Vamos embora. Questão 41. Então, nós já fizemos até a 40, estamos aí na 41. A figura a seguir apresenta a mortalidade proporcional por alguns grupos de causa no sexo masculino e em grupos etários selecionados. Com base nos dados demonstrados nos gráficos, conclui-se que... Então, vamos ver aí as causas de morte aí, vamos ver aí, divididos por... No sexo masculino, né? Divididos por idade. Então, a gente tem a legendazinha aqui, né? E vamos ver aí. Vamos ver o que ele diz. As agressões... Vamos analisar, né? Então, a gente tem aqui, ó, agressões. AG é agressões. ATR, acidentes de transporte. Então, agressões e acidentes de transporte são as principais causas entre 15 e 29 anos. Agressões e acidentes de transporte. Depois vem eventos com intenção indeterminada. Então, outras coisas que não são determinadas. Então, isso daqui são as principais causas até 30 anos. Então, não tem nenhuma doença. Até 30 anos, não tem nenhuma doença, né? E aqui, dos 30 aos 59, eu tenho doenças isquêmicas do coração. Aqui, ó, D e C, doenças isquêmicas do coração. E acidentes e agressões, né? Agressões. Então, fica a mesma coisa, esses dois, agressões e acidentes de transporte, e aí entra a principal causa entre 30 e 59 anos, que são as doenças isquêmicas do coração. Elas aparecem aqui como principal causa dentro desse grupo. No terceiro grupo, 60 anos ou mais, maiores ou iguais a 60 anos, aí é tudo cardiovascular, né? Doença isquêmica do coração, doenças cerebrovasculares, outras doenças coronarianas, influenza e pneumonia e outras doenças respiratórias. Então, são doenças cardiovasculares ou respiratórias, mais as cardiovasculares do que as respiratórias. Vamos ver aí, então, agora o que ele diz nas alternativas. Letra A, diz assim, ó, as agressões e as causas externas de intenção indeterminada são responsáveis pelo menos 50% dos óbitos ocorridos na faixa etária entre 15 e 29 anos. E aí, é verdade isso daí? Vamos ver aí. Ó. Agressões quase chega nos 50%, né? Vamos dizer que chegou faltando uns 3% aqui. Não, faltando menos, né? 55 seria aqui, mas mais ou menos aí. Quase os 50%, né? Quase 50%. Então, 58%, mais ou menos aí. E aí, o que mais ele diz? Então, as agressões e as causas externas. Eventos de intenção indeterminada, mais ou menos aí quase 2%. Então, mais ou menos, né? Mais ou menos 50% é aqueles. As agressões e as causas externas de intenção indeterminada são responsáveis por pelo menos 50% dos óbitos ocorridos na faixa etária entre 15 e 29, tá certo. Mais ou menos, né? Não dá para dizer exatamente quanto é, mas pelo gráfico, mais ou menos, né? Mais ou menos aqui. Aqui chega mais ou menos a 10, né? Aqui tá 10, ó. Então passa, né? Aqui 2 é para esse daqui. Isso aqui é 10, ó. 10%, mais ou menos uns 8. Então, se eu somar 40 e mais de 45%, com mais esses 8, 9 aqui por cento, então dá mais de 50. Então, a letra A tá certo. Letra B. Na faixa etária dos 60 anos e mais, a mortalidade proporcional por doença isquêmica do coração é menor do que a faixa etária entre 30 e 59. Isso aí já não faz nenhum sentido, né? Doença isquêmica do coração vai ser maior quanto mais velho for. Mas vamos ver aqui, ó. Doença isquêmica do coração tá aí entre mais de 14% aqui, entre 30 e 59 anos, e aqui, doença isquêmica do coração, mais
É quase 20%. Aqui não chega nem a 16%. Então, 60 anos é mais. Então, a letra B está errada. Letra C. As doenças respiratórias na faixa etária de 60 e mais causam mais óbitos do que as doenças do aparato circulatório. Até pela lógica, não faz sentido. As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte na faixa etária, principalmente depois de 50 anos. Então, veja, doenças isquêmicas do coração, doença cerebrovascular e outras doenças coronarianas são todas cardiovasculares. Então, são essas três. Né? Essas três aqui são muito mais do que só essas duas aqui. A influenza, a pneumonia e outras doenças respiratórias. Então, aqui, se aqui for, vamos botar uma por outra 15%. Então, aqui dá 45% mais ou menos. E essas duas não chegam nem a 30%. Então, não faz sentido. Então, doenças respiratórias não causam mais óbitos do doença do aparato circulatório. Então, letra C está errada. Letra D. Por quê? Doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e outras doenças coronarianas são todas eventos do aparato circulatório. Tudo isso aqui é aparato circulatório, essas três. Então dá mais do que 45%. Letra D, então tá errado também. Letra D, as atividades educativas visando reduzir o consumo excessivo de bebidas alcoólicas teria menor impacto nos indicadores de mortalidade relativos às faixas etárias de 15 a 59 do que na faixa etária de 60 ou mais. Ó, veja aí. Atividades educativas para reduzir a bebida alcoólica vai ter uma repercussão muito grande em acidentes de trânsito, acidentes de transporte. Né? Acidentes de transporte, aqui nessa faixa etária de 30 a 59 anos, e aqui, acidente de transporte, aqui. Então, vamos ver aqui. Ó. Aqui, acidente de transporte, chega a quase 20%, de 15 a 29. Até menos de 30 anos, vai chegar aí a quase 30%. Já aqui, acidente de transporte não chega nem a 12%. Então, ele quis enganar você, né, pelo tamanho do gráfico, mas a proporção é diferente. Então, a repercussão entre 15 e 29 anos, se tiver, vai ser muito maior do que entre 30 e 59 anos. Atividades educativas teriam menor impacto nas faixas etárias entre 15 e 59? Não, teria menor, não, teria maior, porque mais gente morre entre 15 e 29 anos por acidente do que entre 30 e 59 anos. Então, a maior repercussão é aqui, com 15 a 29. E aqui está dizendo que tem menor impacto. Letra D está errada. Então, a letra certa, letra correta é a letra A. Resposta, letra A. Fácil. Indo e voltando. Preventiva, né? Fácil. 42. Paciente do sexo masculino, 65 anos, foi atendido no serviço de urgência de um hospital com queixa de dor em flanco e fossa ilíaca esquerdos, com início há cerca de 48 horas e piora nas últimas 12 horas. Nesse período, apresentou episódio febril de 38 graus, aferido em seu domicílio. Relatou apresentar divertículos em cólon há cerca de 12 anos. E foi submetido a uma gastrectomia parcial há 1 ano por adenocarcinoma gástrico em antro, estágio 1B. Então, ele fez uma gastrectomia, mas também tem divertículos. Então, vamos ver aqui. Ó. Apresentou relatório médico relativo a esse procedimento, no qual constava endoscopia digestiva alta com biópsia, confirmando o diagnóstico histológico, tomografia computadorizada de abdômen e tórax, que revelava doença diverticular em sigmoide, e colonoscopia, confirmando doença diverticular em sigmoide. Ao exame físico, o paciente estava em bom estado geral, frequência cardíaca de 95, pressão arterial de 130/80, temperatura axilar de 38,1. O abdômen estava flácido, mais doloroso a palpação profunda de flanco e fossa ilíaca esquerdos, e hipogastro. Hemograma revelou leucocitose 16.000, 10% de bastões, leucocitose com desvio à esquerda. O paciente relatou estar preocupado pela possibilidade de ser um retorno do câncer. Não é o retorno do câncer, né? O paciente tem doença diverticular e tem uma inflamação com dor em fossa ilíaca esquerda. Isso é o quê? Isso é diverticulite, meu amigo. Né? Leucocitose? Ai, meu Deus. Diga para ele, não é retorno do câncer. O exame complementar e explicação para a confirmação diagnóstica nesse momento é. Então, o que eu vou fazer com diverticulite? Vou fazer colonoscopia? Não, pode romper o divertículo, então não pode fazer colonoscopia, a letra está errada.
Tomografia por emissão de positrons acoplada à tomografia computadorizada, PET-TC, que poderia identificar recidiva de neoplasia maligna. Não é neoplasia. A clínica de febre com doença diverticular e dor fossílica esquerda é de diverticulite. E ele tem doença diverticular. Então, letra B está errada. Letra C, tomografia computadorizada de abdômen com contraste venoso, que poderia identificar e mensurar complicações do divertículo agudo de cólon. Perfeito. Diverticulite aguda de cólon. Letra C, perfeito. Radiografia de abdômen em decúbito dorsal em posição ortostática. É o que? Abdômen agudo perfurativo? Não, meu amigo. Incidência anteposterior, que poderia identificar diverticulite aguda de cólon? Não. Isso aqui, esse exame eu faço. Rotina de abdômen eu faço quando eu tenho ou abdômen obstrutivo ou abdômen agudo perfurativo. Não no abdômen agudo inflamatório. Letra D está errada. Então, resposta é letra C. Letra C. 42, letra C. Essa questão já se repetiu milhares de vezes. Agora ele quis dificultar, né? Colocou um câncer e junto com a diverticulite para você tentar ser enganado. Mas câncer não teve nada a ver aí no meio. 43. Um menino de 6 anos de idade, desnutrido, procedente de zona rural, sem saneamento básico, apresenta-se no pronto atendimento com dor abdominal e diarreia intermitente com muco há 4 meses. Algumas vezes associada a sangue e tenesmo. Sangue e tenesmo não é qualquer bicho que vai causar, né? Refere piora do quadro a 1 dia. Ao realizar exame, evidenciou-se descorado. Prolapso retal, eita, aí já restringiu para só um. Trichúria, né? Tricuríase. Então, é tricuríase. Ascaris lumbricoides não causa prolapso retal. Presença de vários vermes cilíndricos de 4 centímetros. No corrimento da mucosa retal. A alternativa correta que aponta o parasita encontrado. Então, tricuríase. Só que eu tenho a letra B e a letra D. Ascaris não é. Letra A e letra C, tá errado. Então, só pode ser a B ou a D. Agora, quer saber o tratamento. Vamos pensar. O tratamento com albendazol, mebendazol, é para os eumintos. E o tratamento dos protozoários é com metronidazol, secnidazol, né? São classes diferentes de medicação. Um euminto é uma coisa grande, que dá para a gente visualizar a olho nu. E um protozoário é unicelular, aquela coisa bem pequenininha. Não dá para visualizar a olho nu. Esse eu consigo visualizar a olho nu. Então não pode ser o tratamento com mebendazol. Desculpa, com metronidazol ou secnidazol. Não pode ser, porque ele não é um protozoário. Olha como ele é grande, 4 centímetros. Isso é um euminto. Então eu trato, letra B, com mebendazol. Albendazol, mebendazol, né? Isso daí. Letra B, que não é nem o melhor tratamento para ele. Tem outros fármacos melhores. Mas são essa classe que eu vou utilizar. Resposta letra B. Fácil demais, é um euminto. Eita, mamão com açúcar. Essa questão eu tive que modificar porque ela estava errada e foi anulada no gabarito, e aí não tinha como responder porque ela estava errada. Então, vamos lá. Primigesta, 41 semanas, em trabalho de parto espontâneo há 10 horas. Insinuação em OEA, occipito esquerdo anterior. No segundo período do parto, houve a expulsão do polo cefálico com desprendimento em occipito púbico, sem intercorrências. Beleza. Após ocorrer a rotação externa, constatou-se grande dificuldade para desprendimento das espáduas, havendo impactação do diâmetro biacromial fetal entre o pubis e o promontório maternos. O médico assistente alertou a equipe para a situação de emergência e solicitou auxílio de outro profissional habilitado. Realizada a episiotomia, mesmo assim, o ombro permaneceu impactado. A primeira manobra a ser realizada nessa situação então, distócia de espáduas, distócia de ombro. A criança está impactada e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a manobra de Mac-Roberts e Rubin 1, né? Que é o quê? Hiperextensão das coxas sobre o abdômen associada à pressão suprapúbica. Resposta letra A. Quando a gente tem distócia de ombro, distócia de espáduas, eu vou fazer todas as manobras externas primeiro e depois eu faço manobras internas. Antigamente não era assim, mas agora o protocolo manda você fazer as manobras externas e depois as manobras internas. Então, qual seria a próxima manobra, se não der certo? Vou fazer Mac-Roberts, Rubin 1. Eu faria de Gaskin. Gaskin é colocar a mulher de 4. Então, realizar manobras, colocar a paciente em posição de 4 apoios, seria a próxima coisa. Mas a primeira é Mac-Roberts, resposta letra A. A hiperflexão. Por que foi anulada? Porque estava escrito hiperextensão.
Está errada. É hiperflexão. Resposta letra A. Realizar manobras internas, não. Eu só faço manobras internas depois que eu faço todas as externas. Letra D. Recolocar a cabeça fetal para dentro do útero. Isso é uma manobra assim, isso é uma das últimas, é a última manobra descrita que você faz, é recolocar a cabeça fetal dentro do útero e proceder a uma cesariana. Isso é a última manobra. Isso é uma manobra manobra heróica. Isso é uma das manobras heróicas. É a última coisa que a gente faz. Eu fiz uma aula só sobre isso. É muito interessante. Então, nada a ver. Letra D, errado! Então, resposta letra A. Fácil. Indo e voltando. Resposta letra A. Vamos para março. 45. Primigeste, 18 anos de idade, com 37 semanas de idade gestacional, chega ao pronto atendimento com queixa de cefaleia intensa. Refere também visualização de pontos pretos. Nega outras queixas. Pré-natal até o momento sem intercorrências. Ao exame, encontra-se lúcida e orientada, com muita dor. A pressão arterial é de 100 por 160 por 100, mantida após repouso em decúbito lateral esquerdo. A frequência cardíaca é de 90 batimentos por minuto. Sem dinâmica uterina. Feto com movimentação normal. Batimentos cardíacos fetais de 144, com variabilidade. Edema em membros inferiores, 3 cruzes em 4. Então, isso aí não tem nem... Eu vejo essa questão e chega a me dar... Não sei nem o que dizer. Porque isso repete tanto. Tanto na prova objetiva, como na prova discursiva, como na prova prática, né? O paciente, gestante, que vê luzes brilhando, dores abdominais, edema e aumento dos reflexos, isso é o quê? Isso teve até... A primeira questão que a gente fez também foi disso daí. Foi de iminência de eclâmpsia, né? Iminência de eclâmpsia. Pré-eclâmpsia grave com iminência de eclâmpsia. Só que lá foi intoxicação por sulfato de magnésio. Agora, na questão 45, ele repete o mesmo tema. Um síndrome hipertensivo gestacional. E agora ele pergunta para mim qual é o tratamento. Foi prescrita hidralazina endovenosa para controle da pressão arterial. Que outra conduta? Sulfato de magnésio. Ele respondeu essa pergunta na pergunta 1. É a mesma coisa, né? Meu Deus. Sem dinâmica uterina, feto com movimentação normal, batimentos cardíacos fetais 144, com variabilidade, edemas em membros inferiores, 3 cruzes em 4, traz o exame de urina coletado há 2 dias que mostra proteinúria de 2 cruzes em 4, sem outras alterações significativas. Então, meu Deus do céu, você quer que eu diga o quê? Quer que eu diga que é difícil? Não, é a mesma questão. Na mesma prova, ele fez 2 questões iguais, pô. Por quê? Uma, ele respondeu essa. Ele disse, ela fez sulfato de magnésio e teve intoxicação. Que aí eu dou o gluconato de cálcio. E na outra ele pergunta... Olha, e outra coisa. Meu Deus. Ele primeiro já disse qual era o tratamento e depois ele pergunta o tratamento. Essa prova foi muito mal feita, pelo amor de Deus. Porque aqui tá na cara, né? Prescrever sulfato de magnésio para prevenir convulsões. Não é para controle da pressão arterial. A hidralazina... E, meu Deus do céu, hidralazina endovenosa para controle da pressão arterial. Ele disse que passou hidralazina para controle da pressão arterial. Então, por que você passaria sulfato de magnésio para controle da pressão arterial? Tá errado, né? 45. Letra A. Menino, fácil demais, meu amigo. Fácil. Pelo amor de Deus. É muito fácil. Agora, não é fácil porque não, as questões são fáceis. Rafael fica dizendo que tudo é fácil. É porque, meu amiguinho, é uma questão repetitiva. É uma questão que a gente faz toda hora a mesma questão. Toda hora a mesma questão. É por isso que é fácil. Não é porque é uma questão fácil. É porque ela é repetitiva. Então, isso torna ela fácil, porque a gente já viu várias vezes isso daí. Não é verdade? Então, vamos lá. 46. Um homem de 57 anos de idade comparece ao ambulatório de clínica médica de hospital de média complexidade para avaliação diagnóstica de quadro de fraqueza, cansaço, adinamia, desequilíbrio nos membros inferiores. Segundo informa, seu estado geral era bom até 3 meses antes, quando passou a perceber fraqueza e adinamia. Pensou ser decorrente do hipotireoidismo, mas após reavaliação hormonal, sua endocrinologista informou-lhe que a tireoidite de Hashimoto estava bem controlada. Beleza, tem hipotireoidismo. Mas após reavaliação hormonal, não sendo necessário nenhum reajuste na dose de levotiroxina de uso crônico. Como os sintomas persistem, procurou
facultativo que lhe solicitou um hemograma completo, cujo resultado revelou o seguinte padrão. Hemoglobina de 7,6, tem anemia grave aqui, né? Hematócrito de 26, hemácias de 2,3 por 10 a sexta, né? Tá muito baixo. Volume corpuscular médio, ó, tem macrocitose, é uma anemia macrocítica. Aí já reduziu a minha capacidade aí, o meu pensamento para algumas, né? E leucócitos, 2.800. Então, tem anemia macrocítica, leucócitos também estão reduzidos, tem leucopenia e contagem normal. Plaquetas, tem plaquetopenia. Então, leucopenia, anemia, leucopenia, plaquetopenia. Tem pancitopenia, certo? Ao exame físico precedido da consulta, o paciente encontra-se bastante pálido, ictérico, normotenso, levemente taquicárdico e hidratado. Ao exame do aparelho cardiovascular, revela apenas sopro sistólico pancardíaco, enquanto o exame do aparelho respiratório e do abdômen é normal. Contudo, ao exame neurológico, é observada a perda da propriocepção consciente e da sensibilidade vibratória em membros inferiores, sendo o reflexo cutâneo plantar em extensão bilateral. Uma hematoscopia realizada durante o exame no ambulatório revela a presença de plurissegmentação dos neutrófilos. Pronto, olha. Anemia macrocítica, com pancitopenia e alterações neurológicas e de diferenciação celular. Porque o que é isso aqui? Plurissegmentação de neutrófilos. Isso quer dizer que quando esse neutrófilo foi se dividir, ele teve problema na divisão. Qual é um nutriente muito importante para a divisão celular? É o ácido fólico, né? Por isso que esse paciente ele está com alteração em todos eles, pancitopenia, né? Não é uma anemia aplásica, como a gente viu anteriormente. A gente já falou sobre anemia aplásica, onde o paciente, o negócio dele é que ele tem a médula totalmente vazia. Aqui ele não fala de medula vazia, para a gente poder pensar nisso. Ele fala de alteração neurológica, né? Alteração neurológica. Possivelmente, esse paciente, ele tem alguma coisa autoimune, o que eu vou pensar, ele tem um hipotireoidismo, que é uma doença, geralmente, aí que pode dar predisposição a outras alterações autoimunes. Ele tem uma doença autoimune, pode ter outras doenças autoimunes. E uma das doenças autoimunes algumas patologias autoimunes podem afetar o estômago desse paciente, gerando aí uma dificuldade na produção de fator intrínseco. E aí eu teria essa anemia com alterações neurológicas, por causa da falta de vitamina B12. O que está faltando aqui é vitamina B12. Hipotireoidismo não causa alteração de vitamina B12. Anemia hemolítica autoimune também não causa alteração de B12. Anemia perniciosa, sim. Anemia perniciosa, sim. Então, resposta letra C. Deficiência de ácido fólico não causa alterações neurológicas, tá? Então, não causa alterações neurológicas. Essas alterações neurológicas são características da falta de vitamina B12, não de ácido fólico. Então, por isso que a resposta é letra C. Não existe possibilidade de nenhuma outra das alternativas. 46, letra C. Fácil. Demé, meu amiguinho. Fácil. Anemia perniciosa. Então, ele tem alguma alteração no estômago. Essa alteração pode ser autoimune ou causada por Helicobacter pylori também. Vai causar destruição das células e aí vai causar a dificuldade na produção do fator intrínseco, que não vai se conectar à vitamina B12 e por isso ela não vai ser absorvida. Menino, massa essa questão. Resposta, letra C. 46, letra C. Maravilha. 47. De acordo com a portaria número 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde, é diretriz do SUS e da Rede de Atenção à Saúde a ser operacionalizada na atenção básica. Então, o que acontece? Por que muita gente se complica numa questão dessa? Por causa disso aqui. Existe um monte de lei que fala de princípios e diretrizes do SUS. Em algumas dessas leis, ele coloca junto princípios e diretrizes como se fosse uma coisa só. E nessa portaria, ele separa os princípios das diretrizes. A gente já viu os princípios
organizacionais do SUS, por exemplo, e os princípios, todos aqueles princípios que a gente já estudou. Só que na atenção básica, essa portaria fala dos princípios aplicados à atenção básica. Então, a regionalização, a integralização, eles são princípios do SUS. Só que na atenção básica, um desses é um princípio e outro é uma diretriz, né? Então, dependendo da lei, você vai ter alguns que são princípios, outros que são diretrizes. E a gente sabe que existem princípios que são organizacionais do SUS. Então, a gente vai ver aqui agora, segundo essa portaria, quais são os princípios e quais são as diretrizes. Veja que aqui tem muito mais diretrizes do que aparece em outras leis, por exemplo. Então, os princípios para essa lei na atenção básica. Então, princípios voltados para a atenção básica são a universalidade, a equidade e a integralidade. Então, a integralidade aqui é um princípio. Ok. Qual seria a diretriz aí? Então, eu tenho regionalização como uma diretriz. Tá vendo aí? A regionalização, então, na atenção básica, ela não é colocada simplesmente como um princípio, e sim como uma diretriz. Então, integralidade, universalidade, equidade e integralidade são princípios fundamentais do SUS, e as diretrizes são a regionalização, a territorialização, a descrição da população, o cuidado centrado na pessoa, a resolutividade, a longitudinalidade do cuidado, a coordenação do cuidado, a organização da rede e a participação da comunidade. Essas são as diretrizes da atenção básica, na Política Nacional de Atenção Básica, certo? Então, resposta, então, ele quer saber, é diretriz, né? Então, diretriz é a regionalização. Resposta, letra A, 47, letra A. Tudo no SUS é bagunçado e é uma coisa ali, outra coisa aqui, uma lei ali, e aí por isso fica confuso. Então, o que a gente tem que fazer é a gente organizar e ver o que é que ele está falando, né? Aplicado à atenção básica. Então, a diretriz é a regionalização. Resposta letra A. 47, letra A. 48. Segundo a Política Nacional de Atenção Básica de 2017, com uma atribuição comum a todos os membros das equipes que atuam na atenção primária em saúde, inclusive ao médico, consta realizar busca ativa de internações e atendimentos de urgência e emergência por causas sensíveis à atenção básica, a fim de estabelecer estratégias que ampliem a resolutividade e a longitudinalidade pelas equipes que atuam na atenção básica. Considerando as causas sensíveis e o perfil de mortalidade por causa da população brasileira, aquelas estratégias com maior impacto para a redução dessas causas de morte na população de 50 anos e mais são ações de... Então, a gente viu que, a partir dos 60 anos lá, as principais causas de morte são as cardiovasculares, né? São as principais causas de morte. Vamos ver aí, qual seria uma intervenção que nós poderíamos fazer que seria compatível, então, com as causas cardiovasculares? Controle da hipertensão arterial e diabetes mellitus? Perfeito, essa tá certa. Letra B, educação no trânsito e de denúncia de prevenção de violência? Não, isso aqui não é a principal causa nessa faixa etária. Então, seriam em outras faixas etárias. Então, mais prevenção do trânsito, lembra que a gente viu? 15 até uns 29 anos seria mais efetiva aí. Meu Deus, tá vendo que essa é a mesma pergunta? Ele teve preguiça? Não, teve preguiça. A primeira questão que nós fizemos falava justamente disso, mostrava um gráfico. Então, essas duas, uma respondia à outra. Como é que o cara vai ter dúvida, meu Deus do céu? Letra B está errada. Letra C, orientação aos trabalhadores visando reduzir acidentes de trabalho. Acidente de trabalho é o que vai estar mais acima de 50 anos? Não. Letra C está errado. Rastreamento do câncer de mama e do câncer de próstata é a principal causa de morte nessa faixa etária? Meu Deus. O que você quer que eu diga? Essa questão já foi. A questão 41 responde essa questão. Então, a resposta é letra A. Ele fez muito isso, né? Kawasaki fez um monte. Sobre o mesmo tema, ele fez umas 3 de cada um. Então, 48 é letra A. 49. Uma mulher de 61 anos foi trazida ao pronto-socorro devido à disartria e hemiparesia direita há 3 horas. Ela estava em uma reunião de trabalho quando, subitamente, iniciou com os sinais e sintomas. O serviço móvel de urgência foi acionado e, após a avaliação inicial, fez contato com o pronto-socorro para receber a paciente.
Não há relato de episódios prévios, infarto do miocárdio, cirurgias ou hemorragia. Recentemente. Apenas de hipertensão arterial há 10 anos. Em uso de losartana 50 mg, 2 vezes ao dia. Ao exame físico, não apresenta maiores alterações, exceto por redução da força em membro superior e inferior direito. A paciente estava alerta, contudo, parecia ter alguma dificuldade para a compreensão dos comandos do médico urgencista. Sua pressão arterial é de 120/80, frequência cardíaca de 92, com 18 movimentos respiratórios por minuto, frequência respiratória, né? Se a tomografia computadorizada do crânio não mostrar sinais de sangramento, a conduta a ser adotada imediatamente é. Então, AVC isquêmico. O que ela teve foi AVC isquêmico. Resumindo, né? O que eu vou fazer no AVC isquêmico? Qual é? Quanto tempo? 3 horas. Não tem contraindicações para trombólise. A primeira coisa que eu pensaria era trombólise. Não tem contraindicações, tá? É maior de 18 anos. Então, o que eu vou fazer? E está dentro das 4 horas e meia iniciais, eu vou fazer alteplase por via endovenosa. Resposta, letra C. Fácil, fácil. Letra C. Né? Encaminhamento para tratamento endovascular? Não. Admissão na terapia intensiva para estabilização? Não. Alteplase. Ácido acetilsalicílico, isso é quando está contraindicada a trombólise. A gente já falou sobre isso agora numa aula que a gente fez recentemente. Então, alteplase por via endovenosa. Letra C. Próxima! 50. Uma mulher de 28 anos de idade, com ciclos menstruais regulares, procura atendimento na assistência básica por causa de infertilidade, pois está tentando engravidar há 2 anos sem sucesso. Olha onde você está. Você está na assistência básica, tá certo? Assistência básica. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Assistência básica, a gente tá. Muitas vezes a gente responde as questões como se a gente estivesse num plano de saúde, como se a gente estivesse na atenção secundária. Não, a gente está na assistência básica, tá? Vamos lá. Então, queixa-se de dismenorreia secundária de intensidade moderada com início há 3 anos. Ó, ela está tentando engravidar há 2 anos e tem dismenorreia, né? Dismenorreia secundária de intensidade moderada há 3 anos. Teve piora progressiva nos últimos 6 meses. Teve gesta 1 e o aborto 1 provocado aos 15 anos. Ao exame físico, o colo uterino tinha aspecto normal. O útero era doloroso à mobilização, com um nódulo endurecido na região retrocervical e uma massa em região anexial direita de 5 centímetros. Considerando o quadro clínico, antes de encaminhar a um serviço especializado, o médico deve solicitar primeiramente. Então, na atenção básica, o que você poderia solicitar? Esteroscopia, qual é o problema dela? Ela tem um problema na trompa, né, aqui, e um problema no útero. Um nódulo no útero. O que eu vou solicitar? O que eu posso solicitar? Faz sentido eu solicitar esteroscopia? Faz sentido. Mas agora, nesse momento, é o mais importante? Não. Não é isso. Na atenção básica eu não vou ter uma esteroscopia. Ultrassonografia transvaginal e pélvica. Aí eu tenho. Essa eu tenho disponível na maioria dos serviços. Teoricamente, né? Então, letra B tá certo. Exames hormonais. Posso até pedir, mas não é a primeira coisa. Não é o mais rápido que eu tenho. Ele quer saber, primeiramente. O que você pede primeiramente? Primeiramente, ultrassonografia transvaginal. Esse é o primeiramente. Posso pedir exames hormonais? Posso pedir esterossalpingografia? Posso, faz parte da rotina. Mas a ultrassonografia transvaginal e pélvica é a primeira coisa que eu posso... É o primeiramente, né? Resposta letra B. Segundo caso, né? Segundo caso, a resposta letra B. Essa daí, porque é o mais fácil a se pedir. É o mais simples, né? A gente pode pedir exames hormonais, pode pedir esterossalpingografia, mas o primeiro é pedir uma ultrassonografia transvaginal pélvica para poder encaminhar para o especialista. Resposta letra B. Beleza? Eita, bom demais. Então, essa semana terminamos aí as nossas lives. Espero que você tenha gostado de cada uma das lives que foram feitas. Foram feitas aí com muito carinho para você. Na semana que vem, a gente continua com a nossa live 6, né? Semana Reválida 8.0 Live 6, onde vamos fazer a partir da questão 51. Então, terminamos a prova de 2020 a partir da semana que vem. Se você gostou dessa live, escreva aí #LiveTop para eu saber que você gostou.
Se você não gostou também, escreva aí, que é muito importante a sua opinião. Nos vemos aí na semana que vem, na próxima live que vamos ter. Se você está assistindo gravada, então eu não sei quando é que você vai poder ver a outra live. Mas é isso aí. Papai do céu abençoe a todos. Tchauzinho, até mais.